Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, sexta-feira, 25 de outubro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Alessi Brandão para a leitura da resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui um requerimento do nobre deputado Adalberto Freitas, que requer, nos termos do artigo 165, inciso 8º do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Itapira por 199 anos do município, a ser comemorado em 24 de outubro de 2019. E também uma indicação do nobre deputado Castelo Branco, indicando ao excelentíssimo senhor governador a realização de estudos e urgentes providências visando doação de uma ambulância para o município de Manduri. Está lida a resenha, senhor deputado. Muito obrigado, senhora deputada. Pequeno expediente. Oradores inscritos. Primeiro orador é o deputado Ricardo Madalena. Deputada delegada Graciela. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputada Márcia Lula Lia. Deputado Capitão Castelo Branco. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Lembrando, telespectador, que você, além da Rede Alesp, acompanha também pela internet, através do nosso site, esta sessão ordinária no Pequeno Expediente, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Nesse momento, com a palavra, o deputado Castelo Branco. Nobre cidadão que assiste à televisão Alesp, deputados presentes, Coronel Telhada, Alessi Brandão, o que nos traz hoje novamente no Pequeno Expediente é dar continuidade às explicações justificativas do projeto espacial brasileiro. Isso é importante porque o Estado de São Paulo é um dos principais fornecedores de tecnologia e mão de obra e de empresas ligadas ao setor. Portanto, este acordo que foi firmado agora para a exploração comercial do Centro de Lançamento de Alcântara vai repercutir diretamente em geração de mão de obra, de emprego e de renda no Estado de São Paulo. Eu preparei mais uma apresentação complementar que nós vamos passar a mostrar aqui no telão. Isso tudo diz respeito ao acordo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados Federais para a utilização da base aérea de Alcântara, no Maranhão, que pertence à Força Aérea Brasileira, para lançar foguetes e missões espaciais de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Sempre abro com essa frase do nosso mestre Henrique José de Souza: a esperança da colheita reside na semente, no sentido de que é mais uma semente do bem que está sendo plantada para um novo Brasil. Muito bem, as informações que hoje nós trazemos são os principais centros de lançamento de foguetes que existem no mundo. Então vocês podem observar aí, ó, na Ásia, tem o de Baikonur, no Cazaquistão, que é onde foi o nosso astronauta Marcos Pontes fez o lançamento, tem o de Plesetsk na Rússia, o de Xinjiang na China, onde está o nosso presidente Bolsonaro agora, tem as ilhas Tanegashima no Japão, tem o Centro Espacial de Uchinora no Japão, Centro Espacial de Satish Dhawan na Índia. Na Europa, nós temos o Centro de Lançamento de Esrange em Kiruna, na Suécia, e o de Andova, na Noruega. Na Oceania, nós temos um centro de lançamentos espaciais nas Ilhas Christmas, na Austrália. Nos Estados Unidos, nós temos os dois tradicionais que já falamos ontem, que foi o Centro Espacial John Kennedy Space Center em Houston, no Texas, e o Cabo Canaveral. E na América do Sul, a gente tem o da Barreira do Inferno, que fica no Rio Grande do Norte, já em desativação. Tem o de Alcântara, que é o que está agora em estudo, e o da Guiana Francesa. Vocês podem observar, portanto, que há uma concorrência, sim, internacional para a exploração deste nicho de mercado bilionário.
Aqui vocês podem observar onde está a base aérea de Alcântara e a localização estratégica para lançamentos de foguetes, conforme dito ontem. A outra base anterior ficava aqui no Rio Grande do Norte, naquela ponta à direita, e que, por adensamento populacional, não ocorreu. Já explicamos as vantagens de lançamento em Alcântara, podemos pular. Já explicamos ontem também do número de missões que já foram realizadas lá com sucesso. E agora sim, nós vamos assistir um vídeo que mostra, uma animação que mostra o lançamento de foguetes brasileiros, que já é uma realidade dentro do Programa Espacial Brasileiro. Enquanto o vídeo vai mostrando, nós estamos falando aqui de uma geração de 10 milhões de dólares por ano, podendo chegar a 10 bilhões de dólares dentro dos diversos pacotes que vão ser feitos. Lembrando que isso aquece a economia, gera emprego, gera renda e, acima de tudo, agrega valor na tecnologia nacional, que já é muito boa. O Brasil já fez aí quase 500 lançamentos e hoje esse mercado gera em torno de 17 mil empregos diretos e indiretos. Esse é um lançamento de satélite. As pessoas me perguntaram para que serve um centro de lançamento de foguetes. Basicamente para 3 missões. A primeira, você colocar satélites em órbita. Os satélites têm várias missões. A principal delas é comunicações. Grande parte da tecnologia mundial hoje depende de satélites. Aí é um satélite brasileiro, para terminar, senhor presidente, é um satélite brasileiro colocado em órbita, um satélite de comunicações para telefonia celular, para televisão, para rádio, para transmissão de dados, enfim. Sem satélite hoje, você não, para o GPS, né, para posição global, enfim. E uma vez ele colocado em órbita, ele fica geoestacionário ou georrotativo. A gente pode explicar isso numa outra oportunidade. Esse é um satélite geoestacionário, né, que o Brasil já tem aí quase 50 em órbita. Indo para o final, aqui estão algumas imagens do centro de lançamento da Barreira do Inferno. O acordo de salvaguardas tecnológicas precisa deixar bem claro que o território brasileiro continua sendo território brasileiro. Quem faz a segurança é a Força Aérea Brasileira, não há isenção territorial. Quando houver o lançamento de uma determinada missão espacial, é feito um acordo e o Brasil cede temporariamente aquele espaço e há uma segurança compartilhada. E assim como são salvaguardados os direitos de ambos os lados. É um acordo comercial muito efetivo, né? Finalmente, o Brasil já tem um domínio de mercado interessante nesse setor aeroespacial. O acordo prevê proteção de ambos os lados, mas também prevê, o que é interessante, transmissão de tecnologia de ambos os lados. E é natural que isso ocorra, como ocorreu com os países da antiga União Soviética, que absorveram tecnologia russa. Provavelmente o Brasil também vai absorver tecnologia dos países que aqui vierem lançar. Aqui uma curiosidade, chamado Programa Espacial Brasileiro, são alguns dos foguetes nossos, de diversas escalas, com diversas finalidades. Os recursos obtidos na exploração comercial de Alcântara poderão e serão usados no Programa Espacial Brasileiro. Está aí uma previsão de 10 bilhões de dólares até 2040 ou mais. Por fim, a votação foi expressiva, de 329 a 18 contra, fora as abstenções. Agora vai seguir para o Senado. Finalmente, eu parabenizo essa iniciativa do governo, que eu acho muito positiva, principalmente a partir do ano que vem, onde já vão começar a ser assinados esses acordos e a previsão de lançamentos. Então, muito obrigado mais uma vez, agradecido a esta casa, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado delegado Olim.
deputada doutora Damares Moura, deputado Rafael Silva, deputado Mauro Bragato, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Rodrigo Gambale, deputado Coronel Telhada, falarei posteriormente, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Ed Thomas, deputada Janaína Pascoal. Fará uso da palavra? Vossa Excelência tem um tempo regimental. Estamos no pequeno expediente, onde os parlamentares têm o tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. A partir das 3h30 da tarde, entra o grande expediente. Os deputados têm um tempo maior, um tempo de 10 minutos regimentais. Neste momento, com a palavra, a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os parlamentares presentes, servidores da casa, as pessoas que nos acompanham, tanto aqui presencialmente como pela TV Alesp. Ontem, no gabinete, eu recebi uma pequena comissão de funcionários que trabalham no sistema penitenciário, mas não na área de segurança diretamente, e sim na área de atenção para com a pessoa presa. Recebi uma psicóloga, uma assistente social, uma nutricionista, e elas trouxeram a realidade que enfrentam atualmente dentro do sistema, que é uma realidade muito difícil, porque são poucos profissionais, uma demanda muito grande, e noticiaram também que houve um concurso recentemente, houve pessoas aprovadas, mas ninguém foi convocado até o momento. Então, como elas vieram e não trouxeram a documentação, eu estou tentando levantar o número do edital. De toda forma, já solicito ao senhor presidente, se possível, enviar essa fala ao secretário de Assuntos Penitenciários, porque se há efetivamente esse concurso realizado, essas pessoas aprovadas, eu até peço que sejam convocadas para que o trabalho desses profissionais possa ser realizado a contento. São profissionais que, a princípio, realizaram um concurso para a Secretaria de Assistência Penitenciária, mas têm um vínculo com a Secretaria de Saúde. E eles vivenciam um limbo, porque nem tem os benefícios dos funcionários da assistência penitenciária, nem tem os benefícios dos funcionários da Secretaria de Saúde. Então, vivenciam a mesma situação de risco, né, dos seus colegas que fazem a parte de segurança dentro dos presídios, mas não fazem jus aos mesmos recebimentos, e no que tange à saúde, quando tem aumento, quando tem algum tipo de benefício, eles também não percebem esses benefícios. Mas o problema não é só esse. Nós que somos da área do direito penal sabemos que houve uma alteração na legislação, já não tão recentemente, tornando desnecessários, sob o ponto de vista jurídico, os laudos, né, de periculosidade ou de possibilidade de voltar para a vida em liberdade, laudos de assistência social, laudos psicológicos, laudos psiquiátricos, para a progressão de regime e para livramento condicional. Tá? Havia toda uma estrutura dentro do sistema penitenciário para fazer esses laudos. Inclusive, o professor Alvino, falecido professor Alvino, que foi homenageado aqui durante a audiência pública que fizemos, ele era que coordenava esse setor. Quando houve alteração na legislação e estes tais laudos deixaram de ser necessários, a progressão e o LC começaram a acontecer por força do decurso do tempo, pura e simplesmente. No entanto, os magistrados, na prática, entenderam por exigir esses laudos. Então, para que fique claro para quem está acompanhando, porque é uma matéria árida, a lei deixou de exigir os laudos e, por isso, a estrutura que havia foi, vamos dizer assim, desmontada. Entretanto, na prática, muitos magistrados seguem exigindo os laudos. E nós temos a seguinte situação: poucos funcionários que, teoricamente, deveriam estar no sistema para atender a população carcerária e trabalhar para o que a gente chama de ressocialização, tecnicamente é um termo que eu não gosto muito, mas desse preparo do preso para voltar à sociedade, não voltar para o crime. Então, são profissionais que deveriam estar voltados para isso. Estes profissionais têm que, ao mesmo tempo, né, fazer os tais laudos. Isso gera não só um conflito até ético, porque como é que você atende
um indivíduo que você vai também realizar o laudo para dizer se ele sai ou não sai. Então, gera um conflito ético, mas gera também uma situação de risco, porque a psicóloga, né, que vai, teoricamente, fazer um trabalho com aquele preso, é também a psicóloga que, eventualmente, vai dizer que ele não pode sair do sistema. E como é que ela vai ser recepcionada na próxima consulta? Tá? Então, é uma situação grave, né, que foi trazida ao meu conhecimento, e eu divido aqui com os colegas, peço que a minha fala seja encaminhada ao secretário. Já na próxima semana, vou tomar providências no sentido de visitar, né, os órgãos técnicos que cuidam disso, levantar mais elementos, talvez até visitar o próprio secretário, para que nós possamos buscar saídas, né? Eu apresentei aqui na casa, ao lado de alguns colegas, um programa, um projeto de lei que institui, mais uma comunicação, senhor presidente, que institui um programa para que nós tratemos a população carcerária no que concerne à dependência química, porque eu tenho a convicção de que a dependência química está intimamente relacionada à prática de crimes. As profissionais que me visitaram ontem comungam dessa percepção, tentam fazer um trabalho de enfrentamento da dependência química, ou seja, dependência de drogas, lícitas e ilícitas, porém elas não têm estrutura, né? E hoje estão sobrecarregadas, precisando fazer também os laudos judiciais. Então, se nós cuidarmos desse tema, né, seja legislativamente, seja administrativamente, que eu entendo que é possível, poderemos até ter um impacto positivo na segurança pública. Tá? Então, eu divido com os senhores essa reunião que aconteceu ontem no gabinete e me comprometo a tentar levantar mais elementos e trazer aqui para casa, porque eu acho que é um assunto de extrema relevância, sob o ponto de vista de preservação dos direitos fundamentais destas profissionais, são na maioria mulheres, dos próprios presos e da sociedade, na medida que vai ter um impacto positivo na segurança pública. Muito obrigada, senhor presidente. Sim, por favor. Muito obrigado, senhora deputada. Então, determina a nossa assessoria, que encaminha as palavras da deputada Janaína Pascoal ao senhor secretário estadual de assistência penitenciária, administração penitenciária, o senhor coronel Nivaldo. Próximo deputado, deputado Rogério Nogueira, deputado Caio França, deputado Carlos César, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Major Meca, deputado Sargento Nery, deputada Alessi Brandão. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Obrigada, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Castelo Branco, deputada Janaína, deputado Carlos Janazzi, assessorias, assessoria civil, militar, público que nos assiste pela nossa TV Alesp. Senhor presidente, abre aspas aqui. Se fosse para escolher um nome para representar todo o mal ao meio ambiente, esse nome seria Ricardo Salles. Fecha aspas. É dessa forma que a roteirista Flávia Boggio define o ministro do Meio Ambiente em artigo publicado ontem na Folha de São Paulo. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a autora do artigo, porque eu só li verdades ali, concordo com tudo. O Brasil está enfrentando uma das maiores crises ambientais da sua história, com certeza. No início do ano aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho, depois foram os incêndios criminosos da Amazônia, agora é o vazamento de óleo que já acontece há 52 dias, atingindo mais de 200 praias no Nordeste. O título do artigo é, abre aspas, Ministro do Apocalipse. E não é exagerado esse título. O Salles mandou demitir, primeiramente, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas, né, especiais, Ricardo Galvão, para esconder o aumento, né, do desmatamento da Amazônia em 278%. Diante do maior desastre ambiental do litoral, o ministro demora 41 dias para acionar o plano de contingência para o vazamento do óleo. Isso todo o Brasil tem falado, tem denunciado, as pessoas têm se mobilizando, a coisa está ficando cada vez mais séria. Após atingir 12 unidades de conservação marinhas, o derramamento agora se aproxima do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, onde estão o maior banco de corais e a maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul. Ainda a gente estava
vendo hoje lá na internet, nesse lugar é maravilhoso, nesse Parque Nacional. Então, veja bem, estamos vivendo realmente um apocalipse ambiental sem precedentes, né? E o governo nada faz para tentar resolver essa situação. Isso aí não é uma coisa de grande importância. É mais fácil a gente atacar o pessoal do Greenpeace, é mais fácil atacar os indígenas, é mais fácil atacar os filósofos, os pesquisadores, os cientistas, então fica dessa forma. Eu acho que a única boa notícia disso tudo é que os nordestinos arregaçaram as mangas, as pessoas, os voluntários, homens e mulheres, jovens do Nordeste, e estão limpando as praias com as próprias mãos. Inclusive, tem gente que está querendo, o deputado Carlos Janás, impedir que eles façam essa ação voluntária, né? Mas eu acho que as pessoas precisam das praias limpas, precisam, né, do nosso oceano, sabe, de forma que ele possa dar vida, né? Porque, afinal de contas, os peixes, as aves, está tudo morrendo por causa dessa questão do óleo. As pessoas deixaram, inclusive quem trabalha com turismo está tendo um prejuízo enorme, porque as pessoas estão desistindo de ir para o litoral, né, nordestino. Então, a gente tem que chegar aqui e mostrar da visibilidade, né, aos articulistas que colocam a sua opinião, e quando essas opiniões vêm de encontro àquilo que a gente também pensa, a gente tem que chegar aqui na tribuna e colocar, sem fazer nenhum ataque político, absolutamente. Nós estamos defendendo a natureza, nós estamos defendendo, sabe, o oceano, nós estamos defendendo o país. E a gente, para defender o país, não precisa ser militar, absolutamente. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro, eu sou uma cidadã brasileira, entendeu? Tem que ter essa obrigação de vir aqui e parabenizar o artigo que foi publicado ontem na Folha de São Paulo contra esse ministro, que eu não entendo por que ele é ministro do Meio Ambiente, porque, inclusive, ele está mentindo, está tirando fotos mentirosas, entendeu? E dizendo que o navio é do pessoal que é ambientalista. Então, a coisa está muito ruim, está muito triste, está desolador. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. O próximo deputado é o deputado Douglas Garcia, deputado Itamar Borges, deputado Conte Lopes, deputado Vinícius Camarinha, deputado Frederico Dávila, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, primeiramente eu queria aqui dizer que foi publicado um livro recentemente pelo grande filósofo Paulo Giraldelli, que se chama A Filosofia Explica Bolsonaro. É uma publicação muito importante para que as pessoas possam entender o momento histórico que nós estamos vivendo. Ele faz uma análise, né, dos atos e dos fatos do momento atual. O Paulo Giraldelli é um grande filósofo, um pensador, um pesquisador, um professor universitário de universidade pública, que faz um trabalho com muita honestidade intelectual e política, com muita imparcialidade. Eu diria que é um trabalho de investigação suprapartidário, acima dos partidos, né? Ele, logicamente, faz uma crítica a essa extrema-direita, neoliberal, a esse movimento proto-fascista, neofascista, que vinha crescendo, porque agora já começa também a mostrar o seu declínio, mas ele também, quando há necessidade, critica setores da chamada esquerda, entre aspas, do Brasil. Enfim, mas é um trabalho muito importante, um livro muito importante para que o povo brasileiro entenda, né, a conjuntura atual. Sobretudo, o nome do livro é A Filosofia Explica Bolsonaro. É um filósofo, né, um doutor em filosofia pela USP, falando, né, colocando o pensamento crítico a serviço da população, para que a população possa entender esse momento e de como que esse movimento proto-fascista aqui no Brasil, hoje representado pelo bolsonarismo,
está a serviço da acumulação capitalista, da exploração dos trabalhadores. Então, eu recomendo a leitura desse grande filósofo e também que as pessoas possam acessar no YouTube o seu canal. Ele tem um canal no YouTube, é só colocar lá Paulo Giraldelli, você vai acessar. Ele faz basicamente e diariamente vários comentários críticos sobre a atualidade, senhor presidente. Então fica aqui a nossa recomendação. Parabéns, Paulo, pelo seu trabalho crítico, libertador e emancipador. Um intelectual, um pesquisador, um filósofo, colocando o pensamento crítico a serviço, né, da população, da construção da cidadania. E, senhor presidente, gostaria também, aproveitando a oportunidade, ainda no pequeno expediente, de rapidamente reivindicar aqui e exigir que o governo estadual cumpra a database dos servidores estaduais. De todas as categorias, até agora, não foi cumprida para nenhuma categoria profissional. A database, ela é regulada por lei estadual, que nós aprovamos na Assembleia Legislativa em 2006. E ela venceu no dia 1º de março, e até agora nenhuma proposta, nenhum projeto de lei foi enviado para a Assembleia Legislativa, para nenhuma categoria profissional. Ou seja, o governo, mais uma vez, desrespeitando a legislação estadual e o artigo 37 também da Constituição Federal, que obriga os entes federativos, municípios, estados e a União, a apresentar uma proposta de, pelo menos, de reposição das perdas inflacionárias. Isso não acontece aqui no estado de São Paulo. O PSDB não respeita a legislação. O magistério não teve reajuste salarial, nem o da database, nem o que é devido, que nós conquistamos na justiça, aqueles 10,15%. E todas as outras categorias também. Os servidores da segurança pública, eu sei que o deputado Telhada tem exigido, tem batalhado, mas não chegou ainda o projeto aqui. Os servidores do sistema prisional, da saúde, da cultura e de outros setores do funcionalismo público estadual. Então, nós exigimos que a lei seja cumprida. No mínimo, o governo tem que enviar a proposta, pelo menos repondo as perdas salariais da inflação, senhor presidente. E há anos que o PSDB vem fazendo isso aqui no estado de São Paulo, afrontando a legislação da database, a lei estadual e também a própria Constituição Federal, penalizando ainda mais os já penalizados servidores públicos do estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Próxima deputada, a deputada Carla Morando. Deputado Gil Diniz. Deputado Adalberto Freitas. Deputado Wellington Moura. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Rodrigo Moraes. Deputada Bete Lula Saão. Deputada Marta Costa. Pela lista suplementar, deputado Mauro Bragato. Deputado Delegado Olim. Deputada Professora Bebel. Deputado Coronel Telhado, eu solicito que a senhora deputada Janaína Pascoal assuma a presidência da sessão para que eu possa fazer uso da palavra. Nesse momento passa a comandar os trabalhos desta sessão ordinária a deputada Janaína Pascoal, do PSL, para a fala do deputado Coronel Telhada nesse pequeno expediente desta sessão ordinária. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Deputada Janaína Pascoal, nós dois somos sobreviventes aqui nessa sexta-feira. Senhores deputados e assessores aqui presentes, funcionários, quero saudar aqui a Cabo Flávia, soldado Raquel, que aqui as duas se encontram hoje representando nossa assessoria policial militar. Saudar o cidadão isolado lá sozinho no meio da arquibancada, lá o nosso único assistente hoje. Saudar a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero iniciar aqui saudando os municípios aniversariantes. Ontem eu não fiz o plenário porque eu estive em missão na cidade de Peruíbe. E ontem, dia 24 de outubro, foi o aniversário das seguintes cidades. Cidade de Timburi e Itapira. Um grande abraço aos amigos de Timburi
e Itapira. E hoje, dia 25 de outubro, é o dia das cidades de Flórida Paulista, Penápolis, Casa Branca. Então, um abraço a todos os amigos hoje de Flórida Paulista, Penápolis e Casa Branca. Em Penápolis, nosso amigo, o vereador pastor Bruno Marcos, e a todos os irmãos lá, muito obrigado pelo apoio. Contem conosco aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, dia 25 de outubro, também é o Dia Nacional do Dentista. Então, um abraço a todos os amigos e amigas dessa profissão tão importante, os dentistas, aos dentistas militares também, em especial da Polícia Militar, nossos amigos oficiais dentistas e todos aqueles que labutam nessa profissão, que é cuidar da saúde das pessoas, da saúde bucal das pessoas. Grande abraço, parabéns pelo seu dia. Como eu disse ontem, nós estivemos na cidade de Peruíbe, em algumas missões de visita, visitamos nosso amigo Cristian, nosso apoiador. Essa primeira foto, nós estamos lá no 39 Batalhão de Polícia do Interior, onde eu fui recebido pelo Tenente Coronel Argeu, pelo Major Washington e pelo Tenente João Marques. Nós estivemos lá visitando aquela tropa, batendo um papo, vendo as necessidades do batalhão. Também estivemos na Guarda Civil Municipal de Peruíbe, onde nós visitamos lá o senhor Cosme, que é operacional superintendente, tendo em vista que o Major Dutra está de férias, então quem está no comando lá, responsável pela Guarda Municipal, é o inspetor Cosme, e nós estivemos lá conhecendo mais uma vez, visitando mais uma vez os queridos amigos e amigas de nossa Guarda Municipal de Peruíbe. Em seguida, nós nos deslocamos até o Tiro de Guerra de Peruíbe, visitei lá o Sargento Rocha, quero agradecer a recepção muito bacana que fizeram conosco, tropa informa, um desfile militar, palavras com a tropa, uma reunião com o comandante Sargento Rocha, uma pessoa de extremo profissionalismo, um exemplo de militar. Então, um abraço ao Sargento Rocha e a todos os atiradores do Tiro de Guerra de Peruíbe que nos receberam muito bem. E também estivemos com o prefeito Luiz. O prefeito Luiz é do PSDB, e nós estivemos conhecendo, nessa foto, por exemplo, as novas instalações da maternidade que está sendo reformada e vai ser inaugurada lá em Peruíbe. Um trabalho forte, é uma promessa de campanha do nosso amigo prefeito Luiz, e ele agora, cumprindo a sua promessa, está em vésperas de inaugurar a maternidade. Um abraço ao prefeito Luiz Maurício e à senhora secretária de Saúde, a doutora Mariana Cardoso Maia Trazi. A doutora Mariana esteve conosco, nos recebeu também. Muito obrigado a todos que estiveram no evento conosco, na solenidade, à noite, a nossa palestra. Tivemos uma palestra com mais de 150 pessoas presentes, na sua totalidade jovens. Então, muito obrigado por essa acolhida e esse atendimento. Mudando um pouco de assunto, eu quero falar do fake news, deputada Janaína Pascoal. Fake news, normalmente, o nome já fala, é uma mentira, né? Mas nós temos exemplos de fake news que se tornam realidade. Por exemplo, havia já rodado várias vezes um fake news de que a Suzana Richthofen seria pastora, e isso na época era fake news. E esse fake news se tornou realidade. Ela realmente está estudando para ser pastora, e eu soube que já tem 2 igrejas evangélicas batalhando para levá-la para a igreja. Então, eu não sou aqui nenhum hipócrita para falar que as pessoas não se recuperam. Lógico, a gente quer mais que as pessoas se recuperem, mas é um caso interessante, né? Uma pessoa que cometeu um crime horrendo, um crime que é condenável, matar os próprios pais, numa situação totalmente covarde, a pessoa dormindo dentro da casa. E essa pessoa foi condenada à pena máxima e agora está na rua, gozando das liberdades que a nossa lei permite que essas pessoas possam gozar. Então, 11, 12 anos depois, a pessoa já está na rua. É justo isso? Eu tenho minhas convicções, os senhores e a senhora sabem, que eu sou frontalmente contra esse tipo de justiça branda que nós aplicamos nos nossos criminosos. Mas aqui está uma realidade, realmente, espero que tenha se convertido realmente, porque é difícil acreditar nessa pessoa, mas aqui a pessoa que matou pai e mãe, posteriormente já está liberada. Aproveitar, a senhora deputada, que estamos só nós dois aqui, queria fazer uso de mais 2 minutos, por gentileza. Eu não posso deixar de comentar os 2 deputados que me antecederam, todos sabem do respeito que eu tenho pelas pessoas, pela pessoa, o cidadão em si, então não preciso, jamais atacaria qualquer deputado pessoalmente, aqui é um debate de ideias. E eu aqui ouvi a senhora deputada Alessi falando do meu amigo Ricardo Salles, o ministro Ricardo Salles. Eu respeito o ponto de vista, mas discordo frontalmente do que foi dito aqui,
que o ministro Ricardo Salles é responsável pelos acidentes ambientais. É absurdo falar um negócio desse, só se o cara for Deus. E o que eu saiba, ele não é Deus, ele é um cidadão como nós. Falou do acidente de Mariana logo no começo. Ou seja, o governo Bolsonaro é culpado do acidente de Mariana. Nós estamos vindo aí de mais de 8, 12, quase 16 anos de governo do PT, e o culpado do acidente de Mariana é o governo Bolsonaro. É hipocrisia falar um absurdo desse. Gente, pelo amor de Deus, vamos falar mal das pessoas, mas vamos pensar antes de falar mal. É muito feio falar isso. O governo Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Foi falta de fiscalização, sim. Foi um governo relapso, sim, que ocasionou isso, e foi o governo do PT o responsável por isso. Depois falou das queimadas na Amazônia, desde que eu sou velho, estou com 58 anos, e desde que eu me lembro que eu era moleque, a gente ouve falar dessas malditas queimadas na Amazônia, na exploração ilegal das minas de ouro, diamantes, tudo que tem lá que é explorado, os minérios, tudo ilegal e ninguém faz nada. Eu vi uma matéria ontem, não sei quantos quilos de ouro foram apreendidos pela Polícia Federal, que estavam sendo levados ilegalmente para fora do país. Há quantos anos vem acontecendo isso? Há quantos milhares de quilos de ouro foram levados para fora do Brasil? Afronta ao povo brasileiro e nunca ninguém fez nada. Agora está sendo feito. Falou também agora dessa desgraça que houve nas nossas praias, que foi uma desgraça, que foi uma sacanagem de governo estrangeiro. Eu quero crer, até proposital. Esse papo foi derrame de petróleo, eu não acredito. Foi proposital, sabotagem desses malditos governos bolivarianos que estão infestando a América Latina. Proposital. E não vem falar em teoria do caos, porque não é teoria do caos não, porque o petróleo está aí. O petróleo está aí, não é mentira. O petróleo está aí infestando as nossas praias, matando peixes, tartarugas e outros animais marinhos. Está aí a desgraça. Para mim foi um crime bolivariano e tem que ser realmente constatado e assumir a responsabilidade e pagar o preço de quem fez essa desgraça com nossas praias e o nosso mar. E, finalmente, o outro deputado também veio aqui falar mal do Bolsonaro, que o filósofo escreveu o livro. Eu queria ver quem é esse filósofo, queria ver a história desse filósofo, o que ele sabe de serviço público, o que ele fez de bem. Vir filósofo falar é que nem técnico em segurança. Nunca sentou o traseiro numa viatura, mas conhece tudo de polícia. Então, o filósofo aí queria saber que governo ele fez, que prefeitura ele assumiu, quando ele teve uma função pública, para poder vir falar mal do presidente. Então, eu até entendo que os partidos de esquerda ataquem o governo do Bolsonaro, porque é um problema ideológico. Entendo e aceito essa briga de ideologias. Mas vim aqui falar que o Bolsonaro é responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Gente, outro dia eu vi um cara do PT falar que o Bolsonaro era responsável pelos 13 milhões de desempregados. Olha, eu não sei se o pessoal dá uma de louco, porque burro eles não são. Eles dão uma de louco. Nós sabemos quem são os responsáveis pelos 13 milhões ou até mais hoje de desempregados no Brasil. E não é o governo Bolsonaro. Nós sabemos disso. Então, o povo que está nos assistindo, aceite com cautelas o que nós ouvimos aqui, o que vocês veem na rede social. Porque a mentira Goebbels, o grande propagandista nazista Goebbels, Joseph Goebbels, ele já falava, é uma das teorias fortes do nazismo, que uma mentira dita várias vezes, aplicada várias vezes, sendo repetida, ela se torna uma verdade. Porque a pessoa fala, ouve tanto aquela mentira, fala, acho que é verdade, não é possível mentir tanto. Mas é o que o pessoal da esquerda faz. Mente, e o povo infelizmente acredita. E olha a desgraça que está acontecendo na América Latina. É pura e simplesmente culpas de governos esquerdistas, bolivarianos, que estão trazendo morte, destruição e desgraça para os nossos governos. Vamos ficar atentos, porque o Brasil não está livre disso. Vamos lutar pela democracia e pela liberdade dos povos. Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Falo. Eu vou passar a presidência a Vossa Excelência para poder fazer uso da palavra novamente. Até para concordar com Vossa Excelência. Ok. Volta a assumir a presidência. Assumindo a presidência, convida a deputada Janaína Pascoal para fazer uso da palavra. É muito interessante ter o plenário só para nós dois, não é, coronel? Mas eu não resisti a comentar a fala de Vossa Excelência, porque essa situação do óleo nas praias nordestinas, essa situação está me preocupando muito. Talvez pelo fato do senhor ser policial e eu ter trabalhado muitos anos nessa seara também, e sempre estudei essas questões,
o senhor perceba, e como eu percebo, que é muito complicado, né, aceitar a tese do acidente. Porque quando há um acidente, existe um foco, existe uma origem, né? Aconteceu ali um choque, uma batida, uma situação. E esse óleo não para de chegar. E esse óleo não para de chegar em praias completamente diversas. Poder-se-ia dizer, não, mas é a maré que está trazendo óleo. Ocorre que a maré, ela pode ser observada, ela pode ser acompanhada. E o aparecimento desse óleo não está seguindo uma lógica que nós poderíamos falar, a lógica das marés. Eu entendo até que as autoridades que estão, espero que estejam, investigando essa situação, deveriam avaliar, né, num eventual exame químico dessa substância, se é possível verificar se o óleo é igual em todas as localidades em que está aparecendo. Porque eu não descarto a hipótese de que este óleo esteja sendo lançado nos nossos mares continuadamente. Infelizmente, a forma como esse fenômeno está acontecendo reforça mais a hipótese de um crime doloso, ou seja, deliberado, do que uma situação culposa. E é um crime não só contra o meio ambiente, o que já não seria pouco, mas é também um crime contra a saúde pública e, ouso dizer, contra a vida. Uma médica paulista, doutora Érica, que está no Nordeste, entrou em contato comigo para dizer que ela está preocupadíssima, porque a população, até com o intuito de ajudar, está voluntariamente retirando esse material do mar. E ela, como profissional da área de saúde, entende que o material pode contaminar essas pessoas. Muito embora não seja um material radioativo, né? É um material que, quando inalado, traz consequências para a saúde. Quando entra em contato com a pele, traz consequências para a saúde. E os nossos frutos do mar, os nossos peixes, os camarões, né, também estão sofrendo consequências por força dessa contaminação. Então, a população também, quando ingere essa alimentação, pode sofrer consequências. Vejam os senhores que a situação é de uma gravidade muito maior do que a que está sendo anunciada. Eu escrevi ontem, se não estou equivocada, que nós não podemos descartar a hipótese de um terrorismo ambiental. Por que eu digo isso? Eu acho que o meu pensamento vai ao encontro, ou seja, coincide com o de Vossa Excelência. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele vem sendo, né, muito atacado nessa seara do meio ambiente. Porque o presidente é uma pessoa politicamente incorreta. Eu acho que isso ninguém nega. Ele poderia dizer tudo o que ele diz de outra forma. Mas como ele tem esse jeito, digo isso respeitosamente, grosseiro de ser, as pessoas acabam, né, criticando o presidente, mesmo quando ele fala a verdade, mesmo quando ele está certo, né? E o presidente muitas vezes erra, mas ele tem acertado mais do que errado. E como essa pauta ambiental é uma pauta por meio da qual ele vem sendo atacado, esses acontecimentos, né, seja na Amazônia, agora no nosso mar territorial, esses acontecimentos findam sendo atribuídos a ele, mesmo quando, e são casos claros, ele não tem nenhuma culpa, né, na origem desses acontecimentos. Então, o que caracteriza o terrorismo? Quem estuda terrorismo sabe. O ato de terrorismo é caracterizado pela incerteza acerca de quando ocorrerá, uma comunicação, Excelência, e onde ocorrerá. O que gera pânico na população é a incerteza sobre onde a bomba vai ser detonada, quando a bomba vai ser detonada. Quando a gente fala em terrorismo cibernético, por exemplo, é a incerteza a respeito de quando um sistema, né,
que coordena, por exemplo, toda a segurança de um determinado país, vai ser atacado. Hoje nós vivemos a incerteza a respeito de onde esse óleo vai aparecer. Qual população vai ser atingida? Né? Que grupo de pescadores vai ser prejudicado? Não é? Que ecossistema vai ser alcançado? Nós podemos estar diante de um fenômeno novo, que infelizmente está acontecendo, pode estar acontecendo aqui, que é o terrorismo ambiental. Então, presidente, Vossa Excelência, que como eu é preocupado com segurança pública, nós ouvimos há décadas dizer que nós temos que cuidar das nossas fronteiras, né? Tem que vigiar. Agora, nós temos um problema além. Nós temos que vigiar os nossos mares. Não por preocupação com piratas, mas por preocupação com esta nova modalidade de terrorismo, que eu entendo que nós estamos sendo atacados. Então, quando eu tenho lido muito, hoje muita gente citou articulistas aqui, eu tenho lido muito que o Exército está sendo utilizado de maneira desviada nesta ocorrência. Não está, não. É matéria para as Forças Armadas, sim. Porque se nós estamos sendo atacados, é matéria da defesa. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando os nossos soldados estão participando desta operação, eles também estão analisando a dinâmica da chegada desse óleo. Ao recolher essa matéria para fins de exames químicos, para perícia, também estão participando da apuração. É matéria para as Forças Armadas, sim. Então, é muito fácil, respeitando a divergência, dizer que a culpa é do governo, quando o governo, na verdade, mais do que o governo, o país pode estar sob um ataque de consequências ainda não calculáveis, porque é para anos, né, o resultado do que está acontecendo conosco, infelizmente. Então, na verdade, pedi a palavra para concordar com Vossa Excelência e temos que ficar atentos, né? E aí eu aproveito essa oportunidade para pedir para a população que está no Nordeste que tome muito cuidado. Se for participar como voluntária, é importante que o governo forneça material, equipamento de segurança, porque nós ainda não sabemos quais poderão ser as consequências desse fenômeno que, infelizmente, se abateu sobre nós. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Concordo plenamente com Vossa Excelência e nós temos que estar atentos a isso. Excelência, havendo acordo de lideranças, eu peço o levantamento da presente sessão. Muito obrigado, é regimental. Portanto, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de terça-feira, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de quinta-feira. Lembrando-os ainda da sessão solene a realizar-se hoje, às 20 horas, com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro. Lembrando-os que, reforçando aqui, segunda-feira não haverá expediente, tendo em vista o dia do funcionalismo. Então, a próxima sessão é terça-feira. Muito obrigado a todos pelo apoio nessa semana. Um excelente final de semana. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Coronel Telhada do Progressistas, encerramos, portanto, a sessão ordinária de hoje, transmitida ao vivo pela Rede Alesp e também pela internet no al.sp.gov.br e no YouTube. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão ordinária volta na terça-feira, devido ao feriado na segunda-feira do funcionalismo público. Você continua, então, ligado aí na programação da Rede Alesp.